Porque nós temos acompanhado dia após dia países, entidades e corporações multinacionais aplicando muitas sanções à Rússia. Mas isso mexe com toda a dinâmica internacional. Por exemplo, demos a notícia hoje mais cedo do reajuste dos preços da gasolina e do diesel. Por essa razão, vamos conversar a partir de agora com a nossa analista de economia, Camila Abdelmalak. Camila, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Conta para o nosso público qual é o impacto no bolso do consumidor e também na inflação do país. Boa tarde, Daniel. Infelizmente, a notícia ela não é muito positiva. A gente já vem acompanhando desde o início dessa guerra, em 24 de fevereiro, os impactos para o cenário inflacionário global. No entanto, aqui no Brasil, a gente já vai sentir esse primeiro impacto no preço do combustível. A medida parece que foi adiada o máximo possível por parte da Petrobras, isso porque a Petrobras ela tinha um estoque de barril de petróleo para aproximadamente 2 meses. Se a gente resgatar da nossa memória, o último reajuste que a Petrobras havia promovido aconteceu lá em 11 de janeiro. Então, hoje, dia 10 de março, eles anunciaram um reajuste nas refinarias para o diesel de 25%, para a gasolina de 19%, mas o que importa para o consumidor que está aqui acompanhando essa cobertura é quanto que isso vai chegar lá na bomba, quando a gente for abastecer o carro. E no caso da gasolina, em média o preço está ao redor de R$ 6,57 e pode subir para R$ 7,05. Já no caso do diesel, que o preço está em média em R$ 5,60, pode subir para R$ 6,48. Então, a gente não tem uma boa notícia para o consumidor, apesar que, por conta das medidas que vêm sendo discutidas, o fato de não ter um congelamento de preço na Petrobras é positivo para o ambiente de negócios aqui no Brasil, por conta de toda a memória que a gente tem lá do passado, que não foi muito boa e nem muito produtiva em relação ao congelamento de preços. Agora a gente tem esse impacto para o consumidor e fica aguardando como que o Executivo e o Legislativo vai tratar essa situação daqui para frente, se eventualmente o governo pode decidir de zerar o tributo federal. A gente fica aguardando para entender quais que são esses desdobramentos. Por enquanto, é esse impacto no preço para o consumidor que vai trazer uma revisão, lógico que para cima, na inflação ao final de 2022. Esse IPCA, ele deve ser revisado de ao redor de 5,5% para 6%, fora o efeito em cadeia, que é essa inflação da guerra, né, que a gente está chamando, para os preços de combustível, também traz para os preços agropecuários. A gente tem que lembrar que um ajuste no preço do combustível traz um efeito em cascata. Então, a gente pensa, por exemplo, em serviços. A dificuldade que a gente já tem hoje em dia de pegar um táxi ou um Uber, isso por conta do encarecimento do preço do combustível. Ou mesmo a questão da passagem aérea também vai ter uma revisão para cima por conta da elevação do preço do petróleo, do diesel. A gente também tem uma questão em relação aos preços agropecuários. A gente comenta bastante aqui em relação aos fertilizantes por conta desse problema de abastecimento por parte da Rússia, mas tem a questão do frete, e isso vai trazer uma revisão para cima também no preço de alimentação. Então, ao longo das próximas semanas, a população brasileira vai sentir o peso dessa inflação da guerra no bolso. Camila, eu gostaria de privilegiar a audiência rotativa aqui da Jovem Pan News. Você trouxe 2 números muito importantes, a projeção do impacto nas bombas. Então, você chegou a mencionar como esse índice iria mexer nos valores do litro da gasolina e também do diesel. Você pode retomar esse assunto para a nossa audiência? Lógico, vamos lá. Eu tenho aqui nas minhas anotações, diesel, 25% nas refinarias. Na bomba, que atualmente o preço do diesel está ao redor de R$ 5,60 e a gente espera que a partir de amanhã vá para ao redor de R$ 6,48. E no caso da gasolina, que foi promovido um reajuste na refinaria de 19%, a população vai sentir lá no posto de gasolina o preço da gasolina subindo de R$ 6,57 para algo ao redor de R$ 7,05.
centavos. São esses os números aproximadamente que nós calculamos aqui. E ainda tem uma questão que precisamos observar. Mesmo com esse repasse para as refinarias, ainda há uma defasagem no preço tanto do diesel quanto da gasolina, aproximadamente de 10%, que a gente não espera que seja resolvido já no curto prazo. Então, por isso a importância de acompanhar o encaminhamento desse tema, como que tanto o governo quanto o Congresso vai fazer daqui para frente para não se gerar uma escalada. E a gente precisa acompanhar como que vai ser o desdobramento dessa situação lá no leste europeu, que vem puxando o preço do barril do petróleo. Lembrando que quando a Petrobras fez esse reajuste no mês de janeiro, lá em 11 de janeiro que eu comentei para vocês, o preço do barril do petróleo, ele estava ao redor de $85. E atualmente está ao redor de $115. Então a gente precisa acompanhar como que vai ser essa escalada do conflito, e lembrando também que tem várias outras questões que também não estão ligadas somente ao conflito, que já vinham trazendo uma aceleração do preço do barril do petróleo. Então, esse é um assunto muito delicado, como a gente colocou aqui para a nossa audiência. Não é um impacto somente no preço do combustível, mas também o efeito em cascata, porque isso vai influenciar preços de serviços e também vai influenciar o preço de alimentação por conta do encarecimento do frete.